Sonhar, o poder que desafia reis e deuses. Seja bem-vindo à série Sonhos Proféticos nos Tempos da Bíblia. Essa série aqui no canal vai se dedicar a estudar com você. Você vai vir comigo e a gente vai estudar junto como os sonhos proféticos funcionavam no texto bíblico e também no Antigo Oriente Próximo. Por isso a gente está falando de sonhos proféticos nos tempos da Bíblia. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o poder de sonhar. Um poder que desafia até mesmo os reis e os deuses nesse período. Não existe autoridade maior do que a autoridade de rei e a autoridade de um deus, mas você vai ver que é relativamente comum nesse período que até mesmo a autoridade desses caras seja colocada em xeque quando isso acontece. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, eu gostaria que você se inscrevesse, ativasse as notificações, se ativasse as notificações ficou lento, mas ativasse as notificações, deixasse o seu like, comentasse tudo que você acha de legal que você vê por aqui, e quem sabe, se essa é a primeira vez que você está passando por aqui, conheça também os outros vídeos do canal. Bom, vamos falar então sobre essa coisa do sonho profético que desafia o poder até mesmo dos reis e dos deuses. Quando a gente fala de um sonho profético, a gente está falando de alguém que sonhou algo que irá acontecer. Um sonho premonitório. E no ambiente do Antigo Oriente Próximo, quando a gente fala dos tempos da Bíblia, a gente está falando da Antiguidade Oriental. A região ali é aquele pedaço que na escola a gente aprende como crescente fértil. Então a gente começa ali no Egito, nas terras férteis do Rio Nilo, e uma espécie de lua crescente abrangendo o Rio Jordão, a região da Palestina, onde hoje é o Estado de Israel, a Cisjordânia, a Transjordânia, e a Mesopotâmia, entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Você tem uma série de povos ali convivendo, e o convívio entre esses povos gera um determinado tipo de cultura que tem um intercâmbio ali. E existem alguns traços comuns às diferentes culturas, são diferentes culturas que estão ali naquela região, mas alguns traços comuns unem essas diferentes culturas do que a gente chama de Antigo Oriente Próximo. Esses povos que são os hititas, os próprios israelitas, os egípcios, os Ixos dentro do Egito, sumérios, babilônicos, assírios mais ao norte e mais posteriormente, todos eles têm alguns traços culturais que fazem com que eles sejam de alguma forma parecidos. Às vezes as próprias línguas se tornam muito próximas e pegam emprestado alguns vocabulários, jeitos de se expressar. No que diz respeito ao sonho, o sonho ele é uma espécie de contato com o divino que marca algo que é um tanto intermediário entre o contato com o divino que qualquer pessoa poderia ter e o contato com o divino que depende de um especialista, de um sacerdote, de um mago, de um intérprete, de um feiticeiro ou algo similar. Bom, qualquer pessoa poderia ter um contato com o divino sem a intermediação de um sacerdote, sem a intermediação de um especialista. É o caso, mais ou menos, se você quiser pensar em termos bíblicos, de Moisés ao encontrar com a sarça ardente. É o caso, talvez, se você quiser, de Gideão ao ouvir a voz do próprio Deus. Essas são maneiras de que a gente tem relatados, são maneiras que a gente tem relatado no Antigo Oriente Próximo, de algum tipo de contato com o divino se fazendo presente no mundo sensível, no mundo real ali, sem a necessidade de um intérprete ou de um sacerdote. Você tem outras circunstâncias, de novo eu vou pegar um exemplo do mundo bíblico por ser mais próximo aqui
do que a maioria das pessoas está familiarizado. Você tem, por exemplo, Urim e Tumim, você tem consultas que alguém pode fazer, a classe sacerdotal, para esse contato com o divino, e ali você tem a figura desse especialista. O sonho, ele é um intermediário entre essas duas coisas. Alguém pode sonhar e interpretar o seu próprio sonho a seu bel prazer, e dentro dessa interpretação imaginar o que o divino está trazendo e de fato atestar a vontade do próprio Deus. Nós lembramos aqui, por exemplo, do sonho de José com os seus irmãos, no qual ele vislumbra os seus irmãos mais velhos se curvando diante dele. Ele sonha, ele dá a interpretação, ele não precisa de um mediador. E que ferramenta poderosa é essa ferramenta do sonho, quando a gente não precisa de nenhum mediador para que você tenha o próprio divino falando, a divindade falando. E de fato, os reis, em várias ocasiões, se apropriam desse poder de conversar com o divino por meio de sonhos para atestar o seu próprio poder. A gente vai ver relatos disso na literatura hitita, por exemplo. E de fato isso acontece. Mas também existe algum tipo de suspeita em relação a humanos poderosos que tentam atestar o seu próprio poder por meio dessas adivinhações em sonhos. Claro, os irmãos de José são os primeiros a colocar em xeque de quem você está querendo ser rei, quem que você quer ser, de quem você está querendo ser o chefe, qual que é esse negócio, será que é divina mesmo essa mensagem? Isso é tudo coisa da sua cabeça. E então o sonho acaba ganhando essa dimensão de ser aquilo que coloca em xeque a autoridade do próprio sonhador. Se entre os hititas existe esse desejo, e com José não é diferente, de fazer com que o sonho ateste a própria autoridade de quem sonha, na Suméria a gente vê um exemplo diferente. Mais especificamente na cidade de Lagas, você tem um príncipe chamado Gudea, e esse príncipe chamado Gudea, ele tem sonhos premonitórios a respeito de cidades que ele deve visitar e conquistar ou não. E ao sonhar a respeito disso, ele consulta não um, mas dois especialistas, e essa parece ser a prática comum naquele ambiente. Sonhos premonitórios, sonhos proféticos, eles devem ter algum tipo de validação, e essa validação se dá não por um especialista, mas por dois especialistas, de preferência fazendo consultas diferentes, métodos de adivinhação e de interpretação diferentes para validar uma determinada posição ou premonição que o sonho está gerando. Ora, se dois feiticeiros ou magos, usando métodos diferentes, um vai ler nas pedras, o outro vai ler um órgão humano, e a partir, geralmente o fígado, tá? E a partir dessas leituras ele vai imaginar é uma maneira moderna de falar, mas ele vai descrever esse cenário futuro. Se os dois concordarem, então de fato é um sonho premonitório, o que levanta a seguinte questão: onde está a autoridade? No príncipe Gudea ou nos intérpretes que vão dar o que é o verdadeiro poder do sonho? O poder de sonhar, que coloca na boca do intérprete uma autoridade maior do que a autoridade dos reis. Reis esses que no Antigo Oriente Próximo são de autoridade divina, muitas vezes, na maioria dos casos.
É assim, por exemplo, que acontece com Faraó. Faraó, quando tem o sonho no final do livro de Gênesis e pede para os seus intérpretes interpretarem o sonho, ele não pede apenas a interpretação do sonho, mas ele pede que o sonho que ele teve seja adivinhado, para ele ter certeza de que a interpretação é correta, porque o poder do intérprete é maior do que o poder do próprio rei. O poder do oráculo acaba sendo maior do que o poder do próprio rei, então ele não pode confiar em qualquer oráculo. E é precisamente assim que José se torna essa autoridade a ponto de guiar as políticas públicas do faraó. Adivinhando o que Faraó sonhou e então interpretando que José, um presidiário, José, uma pessoa no calabouço, se torna essa autoridade absurda, absolutamente autônoma no Egito. Em outras palavras, o poder de sonhar e interpretar esse sonho claramente é um poder que excede até mesmo a inteligência divina de Faraó. E então, nas mãos de José, fica o encargo de exercer as políticas públicas. Isso acontece claramente, repetidamente, no contexto babilônico. A gente vai olhar isso com Daniel e Nabucodonosor. Mas o ponto é, você quer imaginar no Antigo Oriente Próximo o que pode ter mais poder do que um rei e a sua autoridade divina? O oráculo do sonho profético. Não é incrível? A gente ainda vai falar de sonhos proféticos nesses contextos e no texto bíblico, e você vai ver que esse é um universo riquíssimo. Então você tem que ficar ligado nessa série aqui. Para isso você tem que se inscrever nesse canal. E se esse conteúdo você achou interessante, se esse conteúdo te inspirou a uma vontade de aprender mais, olha, fica com um desses vídeos que vai ficar aqui no final, porque eu tenho certeza que nesse canal aqui você vai aprender muito sobre Bíblia, sobre teologia e o universo dos tempos bíblicos. Esse era o meu recado para hoje. Se inscreva, deixe o seu like, eu vou ficando por aqui e até a próxima.